Este vídeo contém audiodescrição. Na tela inicial, a foto da fachada do TJGO com a tipografia na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de qualidade e, ao lado, a tipografia que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça, CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Na sequência, tem início a transmissão ao vivo da sessão solene de posse do desembargador Alexandre Bisotto, realizada no plenário desembargador Homero Sabino de Freitas, no TJGO, no dia 30 de agosto de 2024. Agora na tela, o cerimonialista inicia a cerimônia de sessão solene chamando ao plenário o presidente do tribunal, desembargador Carlos França, homem branco de cabelos castanhos claros que usa óculos, terno e toga. Os demais desembargadores e desembargadoras também adentram o plenário usando suas togas e se assentam em seus lugares já denominados no palco do plenário. Os senhores desembargadores usarem seus assentos aqui na corte, por gentileza. Nós damos início a essa sessão solene de posse, com a entrada do excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto França, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, CONSEPRE, e demais desembargadores aqui para a corte, por gentileza. Já aparecendo aí nos telões, os desembargadores e desembargadora deste Tribunal de Justiça. Literalmente. Agora o presidente Carlos França inicia a sessão sentado na cadeira de centro da mesa diretiva. Na sequência de cenas aparece o plenário que se encontra com as presenças de outras autoridades, convidados e familiares do empossando que ocupam as cadeiras da plateia. Segue a sessão com o rito de posse. A palavra, Sua Excelência, o senhor presidente deste tribunal, desembargador Carlos França. Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a sessão solene destinada a empossar o desembargador Alexandre Bisotto como titular desta Corte de Justiça. Designo a comissão composta pela desembargadora Cirlei Martins da Costa e pelos desembargadores Fábio Cristóvão de Campos Faria e José Proto de Oliveira para conduzi-la ao plenário o excelentíssimo desembargador Alexandre Bisotto. Oi, tá bom?
Mulher parada na cama é o Lilo, né? Não tem jeito. Senhor presidente Carlos França, excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Goiás, Daniel Vilela, representando o senhor governador Ronaldo Caiado. Doutor Ciro Terra, procurador-geral de Justiça do estado de Goiás. Doutor Rafael Lara, presidente do AB Goiás. Doutor Leonardo César, defensor público, representando o doutor Tiago Gregório, defensor público-geral do estado de Goiás. Doutora Patrícia Carrijo, presidente da ASMEGO. Doutor Alexandre Gross, subprocurador-geral do Estado, também presente. Demais autoridades, presente também, doutor Yara Franzoni, juiz substituto de segundo grau, doutor Hamilton Gomes, juiz substituto de segundo grau, doutora Liliana Bittencourt, juiz substituta em segundo grau, doutora Roberta Nasser Leone, juíza substituta em segundo grau, doutor Ricardo Silveira Dourado, juiz substituto de segundo grau, doutor Marcos Vinícius, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Convido os presentes a ouvirem os hinos nacional brasileiro e de Goiás. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria máscara, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, inválido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada.
Convido o excelentíssimo desembargador Alexandre Bisotto para prestar o compromisso regimental. Pode ir? Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulo os deveres inerentes ao cargo de desembargador deste Tribunal de Justiça. Reitero que declaro empossado o desembargador Alexandre Bisotto como membro deste Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O excelentíssimo senhor presidente deste tribunal, desembargador Carlos França, entrega o colar do mérito judiciário e o diploma ao desembargador Alexandre Bisotto. Também se encontra presente, doutor Denival Francisco da Silva, juiz substituto em 2º grau, doutor Reinaldo Dutra, juiz auxiliar da presidência, doutor Aldo Sabino, juiz auxiliar da presidência, doutora Jussara Cristina Lousa, juíza auxiliar da presidência. Senhor presidente. Para falar em nome do Tribunal de Justiça, dando boas-vindas ao novo desembargador Alexandre Bisotto, convido o eminente desembargador Reinaldo Alves Ferreira, que tem a palavra. Desembargador Reinaldo Alves Ferreira está chegando para usar a palavra. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal, na pessoa de quem eu cumprimento todos os amigos desembargadores presentes. Excelentíssimo vice-governador, aqui representando o governador Ronaldo Caiado, na pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes dessa mesa diretiva. Aos amigos juízes, servidores da justiça, demais presentes, familiares do nosso amigo Alexandre Bisotto, ora empossando. Como para atender à formalidade, nós vamos proceder a uma leitura, a síntese do currículo do empossando. O desembargador Alexandre Bisotto foi graduado em Direito pela Federal de Goiás no ano de 95, foi promotor de Justiça, ingressou na magistratura no ano de 1997. Passou pelas comarcas de Volândia, Mineiros, Rio Verde e Caiapônia. Juiz substituto em 2º grau, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor pela Univale de Santa Catarina. Autor de diversos artigos jurídicos, obras jurídicas, dentre as quais destaco 3: Comentários críticos à nova lei de drogas, Lições de direito processual penal e Acordo de não persecução penal. E é professor no curso de especialização da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura. Senhor presidente, foi-me conferida essa honra de saudar
um grande amigo. Falar a respeito de um amigo não é fácil, interessante. Mas vou tecer aqui algumas palavras. Eu tinha feito um discurso longo, lembrei-me de Vossa Excelência, reduzi. O fiz à mão. No final da década de 90, chegava à comarca de Rio Verde, desembargador Alexandre. Desde o início, apresentou dedicação no exercício da judicatura, trabalhador incansante, portador de uma humildade e de um respeito para com todos, principalmente jurisdicionados. Um grande valor humano. Eu sempre digo que na vida, ou a vida, é feita mais de reencontros do que de encontros. Naquele momento, eu reencontrei um antigo amigo de grandes experiências passadas. Um amigo que se aproximou e que solidificamos ainda mais essa grande amizade em razão das afinidades e dos ideais em comum na busca da realização da justiça. Por isso, a minha alegria, a minha satisfação de receber o desembargador Alexandre aqui no tribunal, nesta casa que é nossa, é dele, porque tenho certeza que ele vai dar uma grande contribuição, um grande contributo neste tribunal para a realização da justiça, exercendo, como sempre o fez no primeiro grau, a judicatura. Um amigo fraterno, quando soube que eu havia ingressado na magistratura, me convidou para visitá-lo na cidade de Uberaba. Era um amigo que eu sempre o visitava, e ele sempre buscava me orientar. É o Chico. Para quem não sabe, Chico Xavier. E o Chico não sabia que eu pretendia ingressar na magistratura, e ele sempre falava, talvez me induzindo a isso, que eu seria um magistrado um dia. Eu falava, coitado, tá, né? Mas ele me falou uma coisa que me calou profundamente, que ainda ecoa na minha acústica mental. Quando ele disse que de nada vale a inteligência se o coração anda às escuras. E me disse ele, naquela ocasião, que acima do conhecimento e do intelecto, o magistrado tem que desenvolver o sentimento, porque o dia que ele cristalizar o seu sentimento, ele não sentir piedade, não ter o sentido de alteridade na sua conduta, de empatia, ele está percorrendo um caminho equivocado. Eu nunca me esqueci dessa frase, desse grande amigo da humanidade, e trago ela comigo, e sei que o nosso amigo Alexandre Bisotto também traz. Então já faz tempo que nessa existência essa amizade se vai, é percorrida. O tempo passa, desembargador Alexandre. Naquela época a cabeleira era vasta. Hoje, por efeito do tempo, nem tento, todos nós. Mas é uma alegria imensa recebê-lo no tribunal. A minha alegria é difícil de ser mensurada. Os desafios são grandes. Vivemos um momento paradoxal. Inovações tecnológicas, pressões no sentido de prestarmos uma tutela jurisdicional célere, uma cobrança da sociedade que é normal no mundo moderno. Mas é necessário que a gente busque um equilíbrio, um justo equilíbrio. Buscamos uma justiça quantitativa, é bem verdade, mas temos que nos preocupar com a justiça qualitativa.
O tempo não pode ser suprimido. O tempo tem que ser disciplinado, sob pena de nós subvertermos o tempo fisiológico, natural do processo e deixarmos de combater o tempo patológico, que é o grande inimigo e o grande desafio, não só da justiça brasileira, mas da justiça como um todo. Porque quando eu falo de tempo, eu me recordo de uma frase de Eduardo Culturi, processualista uruguaio, mentor do Código de Processo Civil daquele país, quando ele diz que o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Isso tem me preocupado. É necessário uma prestação jurisdicional célere, desembargador Alexandre. Uma preocupação que nós temos e o nosso tribunal, presidente. É uma referência nos dias atuais para outros tribunais. Nosso tribunal tem servido de exemplo, como consequência lógica e natural da administração arrojada, dinâmica, moderna, renovadora, empreendida, e aqui tenho que dizer isso de público, pelo nosso presidente, desembargador Carlos França. Apesar de todos esses desafios, Alexandre, que Vossa Excelência tem todas as condições de enfrentá-los e vem enfrentando desde o primeiro grau, é que nós o recebemos no Tribunal de Justiça de braços abertos. Esteja conosco. Vamos, todos nós adiante, enfrentando os desafios que a sociedade nos traz, nos impõe, para construirmos uma sociedade mais justa e fraterna, onde possamos conviver com as diferenças, entendendo as diferenças e realizar a justiça que o jurisdicionado espera de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Para falar em nome do Ministério Público do Estado de Goiás, conceda a palavra ao Dr. Ciro Terra, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, mais uma vez uma honra para esse Procurador-Geral de Justiça estar aqui em mais uma solenidade de posse de novo membro deste tribunal. Quero cumprimentá-lo e reiterar os elogios a Vossa Excelência pela condução extremamente profícua e de vanguarda que Vossa Excelência há vários anos empreende nesse tribunal, garantindo uma justiça cada vez melhor para o nosso povo. E agradecer também por todas as parcerias entre as nossas instituições desenvolvidas ao longo do tempo. Quero cumprimentar o vice-governador do Estado, Daniel Vilela, aqui representando o nosso governador, doutor Ronaldo Caiado, e agradecer também, governador, pelo apoio que o Poder Executivo sempre presta à nossa instituição em todos os momentos. Cumprimentar o presidente da OAB, doutor Rafael Lara Martins, o representante da Defensoria Pública, doutor Leonardo César Stutz, a presidente das MEGO, doutora Patrícia Carrijo, aos senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras, membros desse egrégio tribunal, cumprimentar especialmente o empossado, meu amigo, pessoa que tem a honra de chamar de amigo, desembargador Alexandre Bisotto, e a sua dileta esposa, minha colega, promotora de justiça, doutora Andréa de Brito, a sua filha Alícia, e todos os seus familiares, amigos. Vejo aqui vários magistrados que conheci através do doutor Alexandre Bisotto. Cumprimentar, enfim, todos os magistrados aqui presentes, membros do Ministério Público, advogados, servidores, senhoras e senhores.
Realmente, para mim, hoje, um dia especial, meu amigo Alexandre, porque venho aqui não só por dever que o cargo me impõe, mas por uma imensa satisfação de celebrar a sua chegada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. De fato, nos une e nos uniu uma amizade quando o doutor Alexandre Bisotto exerceu o cargo de juiz de direito na pequena e hoje inexistente comarca de Ivolândia, época na qual eu exerci o cargo de promotor de justiça também daquela comarca, se não me engano, nos anos de 1998 e 99. E lá pudemos aprofundar um laço muito grande de amizade com ele, com a sua família, que, digo de público, muito me edificou, muito me enriqueceu e muito me apoiou em momentos importantes de minha vida. Daí o meu contentamento e minha alegria de vê-lo hoje como membro desse tribunal. E poderia, mais do que dizer, testemunhar algumas características e virtudes do Dr. Alexandre Bisotto. A primeira delas, que salta aos olhos e é proverbial, é a sua imensa capacidade de trabalho. Me lembro que na primeira semana em que ele assumiu a comarca de Ivolândia, presidente, ele solicitou aos escrivães daquela comarca que lhe fizessem conclusos os processos. Porque ele queria levá-los no fim de semana, trazê-los no fim de semana aqui para Goiânia para estudá-los. E os escrivães indagaram assim: mas quais processos o senhor quer levar? E, na sua singeleza e reta intenção, o doutor Alexandre Bisotto disse: ora, todos. Mas todos os processos da comarca, que eram físicos, evidentemente? Sim, todos. Pode pôr tudo no porta-mala. E ali, presidente, ele levou tudo, e como nós íamos às segundas-feiras, e às vezes íamos no mesmo carro para lá, quando desse retorno, desse primeiro final de semana do exercício dele da magistratura em Ivolândia, 1/3 dos processos já voltaram finalizados, em definitivo, ou extintos, ou julgados, ou terminados. Então é só para ter uma ideia da capacidade de trabalho do nosso empossado de hoje, que às vezes eu via do meu gabinete de promotor de justiça, que ficava em frente ao dele, na sua característica sempre inquieta, pedindo aos servidores do judiciário que lhe trouxessem mais trabalho para fazer, porque ele já tinha se desincumbido de tudo aquilo, e por isso, vamos dizer, a comarca era até pequena para a sua capacidade, a sua vontade de prestar a jurisdição, e ele se oferecia para atuar em várias outras varas e comarcas do Estado voluntariamente. Mas, além dessa capacidade do doutor Alexandre, eu pude perceber nele, como já dito aqui, uma outra virtude muito grande, que sempre foi uma pessoa de grande sensibilidade humana, de grande consideração pelas pessoas, principalmente pelas pessoas mais desassistidas, mais frágeis, não é? E isso certamente impactou e impactará nas suas decisões aqui nesse tribunal. E uma terceira virtude que eu diria, e muito importante nos dias de hoje, que o doutor Alexandre e desembargador Alexandre certamente têm, é a capacidade de ouvir, a capacidade de conviver com ideias diferentes. Porque me lembro que tínhamos ideias, às vezes, bastante diferentes sobre as coisas. E ao invés de se contrapor ou contraditar de uma forma veemente aquilo que eu dizia, ao contrário, ele me incentivava a me aprofundar cada vez mais naquela linha de pensamento que ele notava que eu tinha pelos meus valores e características próprias. Isso é algo notável
notável e essas virtudes certamente farão diferença no seu exercício da judicatura aqui nesse tribunal. De fato, nós vivemos uma época necessitada de sabedoria, já dizia São João Paulo II. Precisamos cada vez mais encontrar um equilíbrio nessa era de tantos extremos e que desafia as instituições. Me lembrei de uma palavra relativa a outra instituição, a Igreja Católica, mas que pode servir também para nos inspirar. Alguns sacerdotes novos procuraram um velho cardeal e disseram: cardeal, o mundo mudou tanto, as coisas estão tão diferentes. Como é que nós vamos pregar a palavra de Deus, pregar Jesus Cristo à sociedade, se tudo se encontra diferente? O velho cardeal parou, refletiu e disse: sejamos sempre atuais, falemos das coisas eternas. Transpondo isso para o exercício da magistratura, eu diria isso, que talvez o mais importante seja defender os valores que não passam. Que nós possamos, talvez, ter o cuidado de, ao defender os direitos, que eu já nem sei mais, de terceira, quarta, quinta geração, como dizem, não esqueçamos os da primeira, que são o fundamento que construiu a civilização ocidental com base nas nossas liberdades. Encerro deixando os mais sinceros cumprimentos, parabéns e desejo de pleno êxito e felicidade ao desembargador Alexandre Bisotto, com a frase do sempre lembrado Winston Churchill, que disse: todas as grandes coisas são simples e muitas podem ser expressas numa só palavra: liberdade, justiça, honra, dever, piedade e esperança. Muito obrigado. Conceda a palavra ao Dr. Rafael Lara, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, embargador Carlos Alberto França, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, em nome de quem cumprimento, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes nessa dileta mesa, e cumprimento a doutora Patrícia Carrijo, presidente da Asmego, em nome de quem, na pessoa de quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Presidente França, desembargador Bisotto, vice-governador, demais autoridades, confesso, presidente, que deixei o discurso que havia previamente preparado ali à mesa, porque hoje, um dia especial da chegada de um novo desembargador aqui aos quadros da magistratura, hoje me senti no dever de fazer um balanço e refletir o que foram esses 2 anos e meio aqui, encerrando o mês da advocacia, o mês de agosto, de relacionamento, parceria e diálogo deste Tribunal de Justiça com a Advocacia de Goiás por meio da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao longo desses 2 anos e 8 meses, por meio de diálogos, nós construímos pontes de aproximação e diálogo nos problemas e nas soluções apresentadas pelo Tribunal de Justiça. Nós conseguimos avançar em pautas importantes e que foram exemplo para todo o país, como o ato da realização das sustentações orais, sejam elas presenciais ou telepresenciais, de acordo com a escolha de cada advogado, de cada advogada.
Nós avançamos nos temas da preferência na sustentação para aqueles que estivessem presentes no Tribunal de Justiça. Nós avançamos e estamos terminando hoje, 2 mutirões de expedição de alvarás judiciais, e isso eu preciso fazer o registro aqui a todos que acompanham e a todos presentes. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com a sua sensibilidade com a advocacia e com a sociedade, fez, no mês de agosto de 2022 e no mês de agosto de 2024, um grande mutirão de expedição de alvarás, e esse ano com precatórios e RPVs, vice-governador, fazendo com que todos aqueles valores e recursos que estivessem aguardando essas expedições pudessem ser liberados com a colaboração de toda a magistratura do primeiro grau, doutora Patrícia. Nós obtivemos, junto ao Tribunal de Justiça, a isenção das custas judiciais para os advogados que viessem a buscar a cobrança de seus honorários advocatícios, deixando ao final para a parte sucumbente. Entre diversos avanços com o sistema Projude, Aldo, que diariamente, ainda temos tantos temas para conversar e debater, mas que a todo momento a sensibilidade do tribunal de ouvir a advocacia está presente. Pois é isso, presidente, ouvir a advocacia. E ontem, quero fazer um registro aqui, ontem, a desembargadora Peternella presidia a sessão da sua Câmara, e eu estava ali como um colega advogado que aguardava para fazer a sustentação, e via, em decorrência de um pedido de adiamento que já tinha sido deferido, um colega da outra parte manifestando e fazendo registros e indignando-se, como é comum dos advogados e dever dos advogados fazer quando uma decisão não lhe é favorável. E pude presenciar a desembargadora Peternella e os demais desembargadores com alto nível de respeito, cordialidade, paciência naquele momento, mesmo sequer tendo iniciado a sessão ainda, aguardando para o início da sessão. E eu registro aqui, desembargadora Peternella, esse ato que presenciei ontem, e porque eu acho que é isso que tem demonstrado que este Tribunal de Justiça, em todos os seus membros, busca atuar junto à advocacia de Goiás, nesse diálogo construtivo e de respeito. E é importante que se compreenda que todas as vezes que nos irresignamos como advogados, desembargadores, absolutamente nunca é pessoal. Absolutamente nunca é pessoal. Robert Kennedy fala: cada vez que um homem defende um ideal, ou age para melhorar a sorte dos outros, ou age contra a injustiça, ele envia uma pequena onda de esperança e cruza-se entre milhões de diferentes centros de energia, e essas ondulações constroem uma corrente que pode varrer as paredes mais poderosas de opressão e resistência. E é esse o nosso papel. É o papel da advocacia se resignar-se, é o papel da magistratura decidir, e é nosso papel de sermos vetores e atores essenciais da administração da justiça. Parabéns, desembargador Bisotto, pela posse hoje dada, e diga a Vossa Excelência o que Vossa Excelência já sabe na história da magistratura, aclamada e admirada por todos e tantos nesse estado de Goiás. Frase de Joseph Kipling, que é autor e poeta, e que diz: se és capaz de manter a calma quando todo mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se é capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso. São essas as características que se espera de um desembargador, e que temos certeza, desembargador Bisotto, que são essas as características que encontraremos, Vossa Excelência. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima sexta-feira, e vida longa à Advocacia de Goiás. Vamos voltar a palavra ao senhor presidente. Registro de presenças ilustres, doutor Alexandre Gross, subprocurador-geral do Estado, aqui presente já na mesa. Doutor João Porto Silvério, promotor de justiça e corregedor do MP, representando o doutor Aguinaldo Bezerra, corregedor-geral do Ministério Público do Estado de Goiás. A doutora promotora Andréa de Brito Rodrigues, esposa do desembargador Alexandre Bisotto,
e Alice de Brito, filha do desembargador. Mais uma vez, registra presenças, já foi registrado no telão, mas presentes neste ato solene, o desembargador Amaral Wilson de Oliveira, vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Leandro Crispim, corregedor-geral da Justiça, Jeová Sargento de Moraes, ouvidor do Poder Judiciário Goiano, desembargadora Elizabeth Maria da Silva, ouvidora da mulher deste tribunal, desembargador Ivo Fávaro, vice-presidente corregedor regional eleitoral TRE, desembargadora Alice Teles, vice-diretora da EJUG, desembargador Gilberto Marques Filho, Sérgio Mendonça, Wilson Safatli, Itanei Francisco Campos, Nicomé Domingos Borges, José Carlos de Oliveira, Reinaldo Alves Ferreira, Eudécio Machado Fagundes, Fábio Cristóvão de Campos Faria, Marcos da Costa Ferreira, Altair Guerra da Costa, Mônica César Signorello, José Proto de Oliveira, Oni Paisandri, Aureliano Buquerque de Amorim, Sival Pires, desembargador, Zé Carlos Duarte, desembargadora Cirê Martins da Costa, Alexandre de Moraes Cafuri, Fernando Xavier, Breno Caiado, Algomiro Carvalho Neto, Anderson Máximo de Holanda, Paulo César Alves das Neves, Eduardo Abdon Moura, Wilson da Silva Dias, Fernando Braga Vigiano, Wilder Ogava, Ana Cristina Ribeiro Pertené da França, Alexandre Bisotto, que tomou posse, daqui a pouco usará da palavra, Fernando Ribeiro Montefusco, desembargador já aposentado Carlos Escher, Dr. Ricardo Nicole, Gustavo Dalu, Stefane Fiuza. Senhor presidente. E para fechar esta página tão bonita do nosso tribunal nessa cerimônia, concedo a palavra com muita alegria ao excelentíssimo desembargador desta casa, com toda a sua capacidade intelectual e humana e sentimento humano, ao desembargador Alexandre Bisotto, que tem a palavra. Pode ficar aqui. Tá tranquilo. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Quem me conhece sabe que eu não sou muito afeto à formalidade, mas eu vou tentar me manter na formalidade. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto França, meu sincero reconhecimento pela sua postura ímpar na condução de nosso judiciário. Poderia falar um monte de coisa que o senhor fez, mas todos já falaram, mas o meu reconhecimento pela tua postura, que diz muita coisa. Senhor doutor vice-presidente, vice-governador do Estado de Goiás, representando aqui o doutor Ronaldo Caiado, digno representante democrático do povo goiano. Muito grato pela presença. Em nome dos senhores, vossas excelências, eu cumprimento todas as autoridades presentes, especialmente os integrantes do Judiciário. Sou grato por participar dessa instituição, onde tive o privilégio de conhecer pessoas que fazem parte da minha história, pessoas que admiro, e alguns amigos para caminhar, muitos aqui presentes nesse recinto. Eles sabem quem são, pois eu os amo, e eles sabem disso. Saúdo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ciro Terra Pérez, Ciro, pessoa querida que por um período de nossas vidas compartilhamos boas risadas. A gente ria muito, o Ciro dirigindo no carro dele, aquele carro baixinho, todo invocado. Aí foi uma época muito feliz que a gente conviveu junto, Ciro. Está no meu coração. Em seu nome, cumprimento todos os promotores de justiça, instituição que por breve período fiz parte e fiz também ali amigos, alguns até estão aqui presentes. Minha consideração ao representante da Ordem, doutor Rafael, e saindo do protocolo da Defensoria Pública, aqui eu estou me sentindo em casa, porque eu estou aqui com o meu promotor, meu defensor público, por tanto tempo. Tá? Fico muito feliz com outros defensores aí juntos. Então, em nome deles, eu parabenizo todos os advogados, defensores, e especialmente aquelas pessoas que foram companheiros de jornada e que me ensinaram a ser um pouco mais tolerante. Estou vendo alguns aqui de Rio Verde que muito me apraz.
Quanto ao desembargador Reinaldo, eu não gosto de falar muito do Reinaldo, não, porque eu vou acabar chorando, porque, Reinaldo mais uns 3 ou 4. Obrigado pelas palavras, Reinaldo. Com ênfase, é meu amigo. Nossa conexão não é caso de suspeição, mas é de impedimento. Você sabe disso. Quero agradecer a Deus, e como tal significa amor, logo vem na mente as pessoas da Andréia e da minha filha Alícia. Obrigado por tudo. Por meio da distinção a elas, estendo o agradecimento a todos os familiares que estão presentes em nossas vidas e que foram fundamentais e são em todos os passos, apesar do meu jeito de ser. Saibam disso. Penso nas pessoas que seriam essenciais estarem aqui, neste plano. Meu pai Pedro, que foi esse ano, Byron Seabra Guimarães, Sebastião Maia de Menezes, faróis da sedimentação da minha formação. Recordo-me também de Tairone Póvoa e Sônia Maria Roberta. Pois bem, parece que nós estamos em sintonia até no discurso, viu, Reinaldo? Pois vai ser muito na mesma linha. Inicia-se com os livres dizeres de Calamandrei. O drama do juiz é a solidão. Muitas aflições afetam o ato de julgar só. Talvez tenha sido esta a razão que o julgamento pelo colegiado foi inventado. Permitir aos juízes a companhias de outros iguais numa vivência mais rica. É um prêmio passar a julgar coletivamente, o coroamento de uma carreira. Em um ano de atuação perante esse egrégio Tribunal de Justiça, na qualidade de juiz substituto em 2º grau, posso afirmar que muito aprendi com todos que pude olhar, seja observando, olhando, ou pela troca de experiências. Agradeço a todos eles que me ajudaram. Vale dizer que a magistratura exige aprendizado contínuo. E tal não se dá somente por livros de jurisprudência. Ele se dá por meio do contato humano, da empatia, do exercício da solidariedade, da alteridade, da afetividade e do perdão. Mais do que apenas a racionalidade da lei, precisamos também da magnitude dos sentimentos humanos de inclinação positiva. Sobre tais sentimentos, logo me veio a lembrança do início da minha carreira, quando fui acolhido pelo queridíssimo desembargador Sérgio Mendonça de Araújo, que me despertou a importância da gentileza para o cultivo das relações humanas, no exercício da judicatura. Não esqueço, meu agradecimento. Em Rio Verde, experimentei por 10 anos o exercício pleno da magistratura criminal. Fiz muitos amigos ali. Vou levar para sempre, estou levando. Já em Goiânia, após passar pela execução penal, logo retornei ao juízo criminal de conhecimento. Falo isso por quê? Porque eu posso afirmar, como diria Hamilton Bueno de Carvalho, que a seara criminal é o meu local de fala. Sempre foi. Considerando que nesse instante estamos vivenciando um rito de passagem, lembro que George Agamben a uma porta. Aqui abrimos um acesso para o exercício da judicatura criminal. Aliás, tal portal, em que pese trazer a riqueza do julgamento colegiado, continua a impingir as mesmas aflições de sempre, que são superdimensionadas pelo hiperindividualismo contemporâneo e a falta de laços comunitários. Assim, no julgamento criminal, cada vez mais ficamos engessados pela magnetização da dicotomia pureza-perigo. E, no encalço da pureza, buscamos os valores da comunidade perdida, como diria Bauman, nunca existente, uma idealização. O resultado disso se expressa no que Hannah Arendt apontou como sendo o vazio do pensamento, ou seja,
a falta de reflexão, que no campo criminal resulta, indubitavelmente, na aniquilação e exclusão do ser humano plural. Entende-se que, ao lidar com este pesado rolo compromissor de esvaziamento do outro, maiúsculo, que nos faz cair na inevitável lógica da exclusão, com a formação natural de consensos cada vez mais punitivos pela aflição do mundo atual, é insuficiente que o magistrado criminal use tão somente de instrumentos racionais de limitação. O manejo da racionalidade é relevante, contudo, nenhum ato de inteligência é capaz de servir de dique ao emocional. Nessa perspectiva, acredita-se ser essencial, tomando emprestado de Eduardo Galeano uma expressão, a perseguição ao modelo do juiz sente pensante. Em nossa função, há que se priorizar a afetividade e a capacidade de nos conectarmos. Exercer, quando possível, a solidariedade, a empatia, o perdão, repito sempre, reconhecer a alteridade. Há que se buscar a mitigação da dor do outro, que, nas palavras de Dussel, é aquele ser humano concreto, aquele que sangra, aquele que sofre. Todos nós sofremos. Nos quase 27 anos da judicatura criminal, penso ter passado quase incólume ao rancor com lidar com os fatos criminais. Muitos, demasiadamente humanos, não conseguem e acabam por perder a doçura. Alguns adoecem a alma com o choque que defrontamos no cotidiano. Transmitem sua dor profissional não só para o julgamento, mas também para aqueles que pensam diferente de si. Creio que para evitar nos imbuirmos de uma atuação motivada por essas paixões afloradas, devemos combinar as concepções ligadas à efetividade da proteção dos direitos fundamentais com os mais nobres valores cristãos. A proteção aos mais frágeis é a missão judicial. E nesse ensejo, senhor presidente, é com enorme orgulho que vislumbro especial cuidado dispensado aos que necessitam de proteção e afirmação por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Realizações como o Projeto Raiz Calunga, o Comitê de Igualdade Racial, a Coordenadoria das Mulheres, o Casamento Comunitário LGBT+, e as ações efetivas a favor das pessoas em situação de rua, comprovam que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está esculpindo sua trajetória na defesa dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais é fundamental. Nesse cenário, em que se clama por mais proteção à dignidade humana e por um judiciário como barreira ao autoritarismo, não podemos ficar meramente no discurso, esperar Godot ou agir como Pedro Pedreiro. Não é admissível mais. É preciso que as promessas da modernidade se transformem em posturas judiciais concretas. E aqui encerro, passar demais os senhores, com as palavras de um filósofo. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. É esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante. Por fim, esperar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Agradeço aos senhores e obrigado por estarem presentes aqui, muito grato.
encerrando essa sessão solene, com a palavra, Sua Excelência, o senhor presidente deste tribunal, desembargador Carlos França. Eu queria aqui agradecer a presença de todos e de todas, dos familiares do empossando, do desembargador Bisotto, e uma saudação muito especial, meus parabéns também à doutora Andréia de Brito Rodrigues, a esposa, doutora promotora de justiça, e a jovem Alícia de Brito, filha do casal, que nós sabemos, né, sem a família nós não avançamos. E esse apoio familiar, tenho certeza que foi fundamental para o sucesso na carreira do desembargador Alexandre Bisotto, a quem, desembargador Alexandre, receba meus cumprimentos em nome do Tribunal de Justiça. Tenho certeza que Vossa Excelência vai engrandecer o nosso tribunal, vai continuar a sua trajetória no judiciário e, pelo que foi falado, e eu sou testemunha disso, Vossa Excelência terá um gabinete exemplar aqui nesse tribunal, atualizado, serviço zerado praticamente, com muita dedicação e competência no seu trabalho, como sempre. Seja bem-vindo e conte com a gestão e com todos desse tribunal. Um agradecimento às palavras generosas de todos que aqui manifestaram, do desembargador Reinaldo, que falou em nome do tribunal, do doutor Ciro, em nome da PGJ, doutor Rafael Lara, em nome da OAB, e também ao desembargador Alexandre Bisotto, porque eu as recebo, essas palavras bondosas e elogiosas, em nome de todo o colegiado. Ninguém faz sozinho. E se o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás hoje é um sucesso, uma referência nacional, se deve à gestão, sim, à equipe da gestão, sim, mas se deve também à atuação de todos os colegas desembargadores e desembargadoras, de todos aqueles que compõem a gestão do Tribunal de Justiça, desembargador Amaral, desembargador Leandro, desembargador Jeová, e a desembargadora Elizabeth também, na Ouvidoria da Mulher, e também aos magistrados de primeiro grau, aos nossos servidores, a atuação forte da advocacia e do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, meu muito obrigado. Todos, com essa atuação, concorrem para que esse tribunal seja esse sucesso, tenha esse nome no cenário nacional. Então, meu muito obrigado, vice-governador Daniel Vilela, aqui representando o nosso governador Ronaldo Caiado, leva, senhor vice-governador, ao nosso governador, nosso abraço, nosso reconhecimento pela parceria institucional com o Tribunal de Justiça e com todos os poderes e órgãos do Estado. Doutor Ciro Terra, Procurador-Geral de Justiça, meu muito obrigado, aqui representando o Ministério Público do Estado de Goiás, doutor Rafael Lara, presidente da OAB, advocacia, doutor Rafael Lara, nós, agora nesse mês de agosto, fechando esse tantos de conquista que Vossa Excelência mencionou, estamos fazendo o nosso papel, que é atender bem a advocacia, atendendo a advocacia, estamos atendendo a sociedade goiana. Doutor Defensor Público Leonardo César, conselheiro, primeira Defensoria Pública Especializada Criminal da Capital, representando o doutor Tiago Gregório, Defensor Público, leva ao geral do Estado, leva ao doutor Tiago nosso abraço, nossa consideração, o doutor Alexandre Grossi, subprocurador-geral do Contencioso, aqui representando a doutora PGE, leve ao doutor Rafael Arruda nossos cumprimentos e nossos agradecimentos também. Doutora Patrícia Carrijo, presidente da Asmego e vice-presidente da AMB, aqui representando, logicamente, como classista, a magistratura goiana, que eu já referendei, do qual todos nós participamos e valorizamos. Meu muito obrigado aos familiares, aos amigos, aos presentes, advogados, colegas magistrados substituto e segundo grau também aqui presentes, meus queridos desembargadores, colegas desembargadoras, está encerrado a presente sessão. Muito obrigado.
Solicito aos amigos convidados. A transmissão é finalizada e volta à tela fachada do TJGO. Fim da audiodescrição.